Continuando com os nossos exercícios da Santa Casa, no próximo ele fala que um chuveiro elétrico funciona sob diferença de potencial de 220 volts e nessa condição é percorrido por uma corrente elétrica de intensidade 20 A. Calcule o valor da resistência elétrica do chuveiro em ohms quando submetido à diferença de potencial de 220 volts. Calcule a resistência equivalente em ohms de uma associação em paralelo com dois resistores cuja resistência individual seja igual à resistência do chuveiro que a gente já vai ter calculado no começo, quando submetido a essa mesma diferença de potencial de 220 volts. Então, tem duas partes a letra A. Vamos por partes. Depois a gente lê a B. Então, a primeira coisa que ele quer que a gente faça é descobrir o valor da resistência. Como é que a gente vai descobrir o valor da resistência? Ele deu a diferença de potencial, que é o U, e ele deu a corrente, que é o I. E a gente quer a resistência, que é o R. U, R, I. Primeira lei de Ohm. URI. A DDP é igual a resistência vezes a corrente. 220 R vezes 20, passo 20 dividindo. Posso cortar um zero, vai ficar 22 dividido por 2, que dá 11. 11 o quê? Qual que é a unidade de medida da resistência? É aquela fofinha, lembra? É a unidade de medida mais fofinha de todas. Pra quem não sabe porque ela é a mais fofinha de todas, o que vocês falam quando vocês veem uma coisa fofinha? Tipo, sei lá, um cachorrinho bebê. Você fala, oh, não fala? Então, a unidade de medida é exatamente isso, é ohm. Então, o símbolo dele é a letra grega ômega, né? Que é aquela ferradurinha lá, ohm. Certo, então isso é a primeira parte da resposta da letra A. A segunda parte, ele quer que a gente imagine uma associação de dois resistores iguais a esse, então dois resistores de 11 ohm, em paralelo. Então eles vão estar assim, cada um tem 11 ohm. E ele quer a resistência equivalente. Como faz a resistência equivalente para uma associação de resistores em paralelo? 1 sobre a resistência equivalente é 1 sobre R1 mais 1 sobre R2, mas eles são iguais. Então vai ficar 1 sobre 11 mais 1 sobre 11. Deixa eu sair daqui. Ficar aqui em cima. Aí, 1 sobre 11 mais 1 sobre 11, eu não preciso fazer nada, porque eles já têm o mesmo denominador, então é só copiar o denominador. Lembra que para somar fração a gente copia o denominador e soma o de cima. Então a gente copia o de baixo, que é o 11, soma os de cima. 1 mais 1 dá 2. Então 1 sobre REC é 2 sobre 11. Multiplico em x, vai ficar 2 REC igual a 11. Passo 2 dividindo, 11 dividido por 2. Outro jeito de pensar, se vocês não quiserem multiplicar em x, eu posso inverter os dois lados, né? Vai ficar REC sobre 1, 11 sobre 2. Tá na mesma, como vocês podem notar. Metade de 11, se metade de 10 é 5 e metade de 12 é 6, então vai dar metade disso, que é 5,5. Ohm também, que é uma resistência equivalente. Beleza, deixa eu descer agora. Letra B. Considerando que o calor específico da água seja 4,2 vezes 10 elevado a 3 joule por quilograma vezes grau Celsius, só um parênteses aqui sobre essa unidade de medida, tem muita gente que quando tá lendo o enunciado, pula a unidade de medida, não presta atenção nela. Lê tipo assim, que seja igual a 4,2 vezes 10 elevado a 3 e quando todo o calor... Não façam isso. Essa unidade de medida vai mandar no nosso exercício inteiro. A gente tem sempre que tomar cuidado para as nossas unidades de medida estarem combinando. Então, a partir do momento que eu leio ali, ó, joule, quilograma, grau Celsius, na minha cabeça já vem, olha, a massa está em quilograma. O resto parece estar muito parecido com o sistema internacional, exceto a temperatura que está em grau Celsius. Então, eu sei que as minhas temperaturas têm que estar em grau Celsius. E o resto no sistema internacional. Beleza, por isso que eu leio sempre a unidade, porque ela é muito importante para a gente saber se a gente precisa transformar as coisas ou não. Então, continuando. E todo o calor gerado na resistência seja transferido para a água, calcule a massa da água em quilogramas, tá combinando, que deve passar pelo chuveiro a cada segundo esse sistema internacional, beleza? Tem um tempo, então ele quer saber no tempo de 1 segundo, para que ela sofra um aumento de temperatura de 10 graus Celsius. Então, ele quer que a temperatura aumente 10 graus Celsius. Então, ele já deu a variação e já deu em graus Celsius, que está combinando com o Czinho também, que estava em graus Celsius. Então, perceberam que está tudo sob controle, né? Mas deixa eu apagar tudo aqui para a gente poder conseguir escrever cabendo. Certo, então quais são os nossos dados? Letra B, a gente tem o calor específico, que é o Czinho. Copiei as unidades também. A massa é o que a gente quer saber. Em cada segundo, então, no tempo de 1 segundo, para que sofra um aumento de temperatura de 10 graus Celsius. Então, delta θ tem que ser 10 graus Celsius. Tá bom, então vamos pensar, ó. Eu tenho MC delta θ. Calor, quantidade de calor, que macete, lembra? M é a massa, Czinho é o calor específico, delta T lá do que macete, na verdade, é a temperatura. Não confundam temperatura com tempo. Inclusive, é por isso que eu chamo um de Tzinho e o outro de θ, para não ter como a gente confundir. Tá, mas o que isso tem a ver com o chuveiro? Vamos pensar.
gente sabe que essa é uma energia térmica. De onde ela vem? Ela vem da energia elétrica do chuveiro. Beleza, mas a gente está falando disso a cada segundo. Então, a gente tem uma quantidade de energia térmica a cada segundo chegando lá na água, que está vindo da parte elétrica. E o que a gente tem de fórmula lá na elétrica que tem a ver com isso? Se eu estou falando de uma energia por um tempo, eu estou falando de uma potência. E a potência na elétrica tem uma fórmula muito bonitinha, que é o π, né? A potência é a DDP, que é o U, vezes a corrente, que é o I. E a gente tem o U e o I lá no comecinho, lá no enunciado de cima. Então, a gente pode usar o U e o I para descobrir a potência elétrica, que vai ser a potência que vai se transformar em térmica, porque ele falou que vai se transformar totalmente, né? E aí, a gente vai poder comparar essas duas coisas, e é isso que a gente vai fazer. Então, vamos primeiro calcular a potência, usando π. O I é 20, o U é 220. 20 vezes 220, eu tenho que fazer 22 vezes 2, que dá 44, com mais 2 zeros, 4.400 unidades de medida de potência, lembram qual é? Watt, tá no sistema internacional. Aí a gente vai pensar, potência é energia dividida por tempo, mas a nossa energia é o calor, que é o quimacete. Então, em 1 segundo, com a nossa potência de 4.400 watts, o Q vai ser MC delta θ. Certo, 1 vezes 4.400, já posso sumir com aquele 1 ali embaixo, que ele não vai mudar nada, né? Aí a massa é o que a gente quer saber. O Czinho, 4,2 vezes 10 elevado a 3, eu posso já transformar em 4.200, que é a mesma coisa. E a variação da temperatura é 10 graus Celsius. Como o Czinho estava em graus Celsius, tá combinando, tá tudo bem. Aí eu posso multiplicar o 4.200 vezes 10 dá 42.000, passo dividindo. Aí a gente tem uma conta meio chatinha, né? Vai ficar 4.400 dividido por 42.000, mas a gente pode cortar 2 zerinhos. Aí a gente fica com 44 dividido por 420, a gente pode simplificar, 22 por 210, que dá 11 sobre 105. E aí a gente pode pensar, 105 é praticamente 110, né? Muito pertinho. E 110 é 10 vezes maior do que 11, então isso vai dar aproximadamente 1/10, que é aproximadamente 0,1. E aí serve, né? A gente ganha tempo numa aproximaçãozinha assim, de leve. Beleza, mas essa massa estava em quilogramas. Então, 0,1 quilogramas. Essa é a nossa resposta da letra B. E acabamos esse exercício.